Hoje, reunimos 5 desenvolvedores para um desafio, descobrir qual deles é o Júnior. E aí, será que eles vão conseguir? Eu sou o Gabriel, apresentador deste programa e organizador da CodeCon, e hoje vocês vão ver 5 desenvolvedores com experiências diferentes. 4 deles são sêniors e um deles é júnior, tentando enganar todos os outros. O formato vai ser tipo um debate político. Em cada rodada a gente vai sortear as 2 pessoas que vão sentar aqui, qual vai ser o tema que vai ser abordado, 1 minuto para pergunta e 3 minutos para resposta. Bora começar? Primeiro eu tenho aqui os temas, eu vou sortear. Qual vai ser o tema? O tema deu privacidade de dados. Tema difícil já na primeira, hein? E agora eu vou sortear quem vai fazer a pergunta. Vai ser André e quem vai responder vai ser Lohan. Vai lá, André, você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Bom, privacidade de dados, acho que é um tema super relevante aí, né, na atualidade. Eu queria saber se você fosse responsável aí por tocar um processo de certificação, de auditoria num produto de software, um processo como SOC 2 ou alguma coisa relacionada à RIPA, quais seriam as suas preocupações, os seus primeiros passos aí nesse processo? Meu primeiro entendimento, se a gente pegar, por exemplo, algumas vertentes teóricas, como a ideia ali do Privacy by Design, é tentar trazer desde a criação da aplicação, né, já pensar ela voltada para a privacidade. Então, ter ela como default em vários casos, ter todo esse processo bem definido. Meu principal seria entender de fato se a aplicação ela está seguindo bons princípios de privacidade, se ela consegue de fato garantir a privacidade do usuário sem, por exemplo, criar problemas com segurança. Existem algumas vertentes teóricas que tentam trazer uma dicotomia entre segurança e privacidade, onde a gente não consegue trazer uma boa qualidade de segurança se a gente tenta aumentar a privacidade do usuário. A gente entende que isso não é realidade em muitos dos casos e alguns sistemas acabam penalizando alguns dos lados por falta de entendimento. Então isso é algo que eu levaria em consideração no processo de auditoria. Agora vamos lá, segunda rodada. Vamos ver qual vai ser o tema. Impacto e produto. Quem vai fazer a pergunta vai ser Vinícius. E quem vai responder vai ser Douglas. Então vamos lá, Vinícius, você tem 1 minuto para a pergunta. Olhando do lado do produto, a gente sempre imagina que a gente, quando faz uma grande entrega, por exemplo, a gente precisa avaliar o impacto que a gente teve com essa entrega. Então, seja ela para o usuário final, ou se é bilateral. Eu queria entender com você, como você faz para determinar o impacto, seja positivo ou negativo, que o teu produto, a tua ferramenta, teve sobre o usuário final, as pessoas que estão utilizando? Bem, eu iniciaria primeiramente com o tratamento do usuário, das ações do usuário está aplicando na minha feature que eu entreguei, na minha ferramenta, né? Entender o comportamento dele dentro da ferramenta e criar visões que determinam o que é o valor da minha entrega, né? O que eu quero acompanhar, o que eu quero que dê certo e o que dê errado, né? Então, antes de definir e fazer, de antemão definir o que eu quero entregar, o que eu quero mudar de métrica com a minha entrega, né? Inicialmente eu definiria o que eu quero entender de mudança e criaria traqueamento dentro da aplicação, né, de metadados do usuário, de usabilidade, para entender se realmente está integrando isso depois da minha virada. Para evitar um impacto muito forte, né, no usuário e que pode fazer que, por exemplo, uma mudança que deveria aumentar o uso do meu produto diminuir, né? Então, as métricas vão entregar isso, mas uma mudança 100% dessa forma vai ter um impacto muito negativo no negócio. Então, eu também implicaria alguns testes ABs, né, em alguns fluxos para fazer parcialmente essa liberação e também, se possível, teste do usuário. Então, chamar alguns usuários, fazer um teste anteriormente com a funcionalidade, né, algum beta, por exemplo, entender se realmente está entregando o que eu estou propondo, né, e se faz sentido realmente a usabilidade está boa da entrega, né. Bora lá, sortear mais um tema agora. Cultura de engenharia. Agora, novamente, os nomes. A pergunta vai ser o Lohan e quem vai responder é o Lucas. Vai lá então, Lohan, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta. Pensando na
No direcionamento técnico que vem, por exemplo, de Will Larson, a gente consegue entender que a cultura dentro de um contexto de engenharia vem de padrões de comunicação, vem de como a empresa compartilha informação internamente. Só que existe um problema, por exemplo, em empresas muito grandes onde eles tentam que cada tribo, cada parte dentro da empresa seja independente, né? O que acontece é que a gente começa a ter descentralização, a gente começa a ter dificuldade de manter os times alinhados num propósito comum. Como é que você vê que a gente poderia manter um propósito comum, a gente conseguiria manter os times alinhados sem criar uma centralização? Eu acho que o princípio básico aí é cultura mesmo de engenharia, que é você ter todos os times, independente da área que atuem, estarem focados no produto, no objetivo final, que é o produto que vai ser entregue naquela parte, né? É muito difícil quando você aumenta muitos times, né? Você manter essa centralidade de gerenciamento na hora que você vai trabalhando com o alargamento dos times, né? Você vai aumentando a quantidade de pessoas, você começa a tendo que mitigar. E a própria engenharia trata isso de uma forma muito bem pensada, né? Ao longo dos anos da sua existência, que é você dividir os times em micro-objetivos, né? Então você acaba tendo, apesar de fazerem parte de um produto muito grande, você acaba dividindo cada time em uma parte muito específica do teu produto e fazendo com que aquele seja o foco daquele time, né? Então você acaba dividindo o produto grande em pequenos produtinhos e aí você acaba conseguindo gerenciar de uma forma um pouco melhor, mais dinamizada, esses pequenos times. Tem que lembrar que sempre manter o horizonte no produto final, né? Na qualidade, na entrega. E isso é o que a engenharia faz muito bem, né? Tanto é que o exemplo clássico que toda a literatura vai te trazer é a questão das obras de engenharia civil mesmo, né? Cada time tem responsável por uma coisa e faça aquela coisa com excelência. O pedreiro só faz tijolo, o cara só tem um cara para sentar. E nos times de tecnologia, esse é o princípio para você conseguir manter a coesão para que no final, no caso da engenharia civil, construa um prédio, no caso da engenharia de software, construa um software de qualidade, né? Você manter os times separados e eu acho que experiências recentes e novas têm mostrado que é importante você ainda manter o feedback constante do seu produto para o seu time, né? Então, a maioria das empresas faz aquelas reuniões de alinhamento mensais, então falando como os times, mesmo que individuais, estejam progredindo juntos. E aí tem o exemplo clássico do Spotify, né? Que cria essa cultura dos squads para tentar manter esse tipo, apesar de serem times divididos, ter alguma coisa que os liguem em termos de cultura organizacional, né? Para manter um produto bem focado. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido a minha resposta. Tá, vamos lá, mais um tema então. Dessa vez vai ser comunicação. E quem vai perguntar vai ser Vinícius, de novo. E quem vai responder vai ser André. Tá, vai lá, tema comunicação. Vinícius, você tem 1 minuto para perguntar. Como sabemos, os grandes projetos envolvem muitas situações delicadas e eu queria entender de você, um time que tem muito bem dividido os papéis entre o que cada um vai fazer. A comunicação, você acha que é mais importante ter uma comunicação clara e objetiva do que ter mesmo, no caso, o poder técnico do próprio time? Então, ou seja, a gente prefere manter uma comunicação, um time um pouco mais comunicativo, muito mais abrangente, que consegue ser claro, do que um time que às vezes pode performar melhor, mas a comunicação acaba sendo mais restritiva, tem ruído de comunicação, então a gente daí chega no final e acaba não sendo exatamente aquele elemento inicial, então vai refazer muitas coisas. Bom, acho que comunicação, acho que no trabalho que a gente faz, né, acho que, ou melhor, a natureza do trabalho que a gente entrega, ele exige trocar conhecimento, né? Na verdade, a gente está construindo conhecimento, né? E quando a gente faz isso de forma colaborativa, ou seja, em várias pessoas, e uma empresa é sempre um conjunto de pessoas trabalhando, né, em prol de um objetivo, comunicar bem é fundamental. Acho que, enfim, acho que é o básico, né? Agora, isso não significa que a gente precisa fazer muita reunião para se comunicar ou que a gente precisa
Acho que não precisa ter um overhead, né, de mensagem, de reunião, de interrupções para ter uma empresa que se comunica bem, né? Então, às vezes, a gente vai se comunicar ali, né, dessas formas, né, em conversas ou mensagens, mas também, sei lá, na hora de escrever um ticket, ou na hora de escrever um documento, ou na hora de escrever código mesmo, na hora de escrever um teste. Então assim, acho que respondendo agora mais diretamente a tua pergunta, talvez até tenha uma nuance ali, né? Talvez o time que não está interagindo muito com o restante da empresa e talvez está indo para o caminho errado, talvez esse eu acho que é o pior dos mundos, né? Porque acelerar para o caminho errado, fazer muito rápido a coisa errada, assim, não vai levar a nada. Então, e de novo, acho que repetindo um pouco, né? Mas isso não significa que toda hora a gente precisa estar pegando feedback de todas as partes, né? Então, a gente tem ferramentas, né, para, digamos, fortalecer esse direcionamento, né? Por exemplo, OKRs é um tipo de ferramenta, assim, né, que a gente usa para garantir que as pessoas estão indo para a mesma direção. Eu acho que todas, assim, metodologias ágeis e todas essas coisas, no fim das contas, são maneiras de, digamos, organizar esse conhecimento, né? Essa maneira de comunicar melhor e ser mais eficaz. Vamos lá, sortear mais um tema agora. Automação e ferramentas. E quem vai fazer a pergunta vai ser Lucas. Quem vai responder, Vinícius. Vamos lá, tema automação e ferramentas. Lucas, 1 minuto para perguntar. Como bom sênior, você é sempre sucinto, então eu quero que você me discorra sobre o que você acha dessas novas ferramentas de IA e se elas vão substituir ou não o programador, como é que vai estar essa entrada no mercado de trabalho para os novos programadores, principalmente os que estão iniciando nossa área agora. Então, eu queria já começar esse debate aqui falando do CEO da NVIDIA, que recentemente fez uma afirmação que possivelmente programadores no futuro não vai existir mais por conta de IA. Eu acho que não está na direção certa, tanto é porque a gente ainda precisa de muita lógica envolvida que a IA não consegue atingir em nível humano. Só que quem não utiliza da IA hoje para algumas coisas, por exemplo, hoje eu vou estar trabalhando com menos IA, eu vou estar utilizando uma ferramenta diferente, eu vou estar me perdendo no mercado em relação às pessoas que estão utilizando, porque na verdade ela não é vindo para substituir a gente. Ela já, tanto é que é uma ferramenta, um copiloto para você, então ali você utiliza ele para mais testes do dia a dia que demandam, por exemplo, precisar montar uma operation baseada em X fatores, baseada em diversos fatores, para saber uma coisa nova ou para atualizar alguma coisa. Em vez de perder 3 horas montando, tentando automatizar alguma coisa que é uma ferramenta que te utiliza, teu tempo vira muito mais baixo. Eu acho que para as futuras pessoas que vão entrar na programação, aliás, quem usa muito da IA, aliás, eu acho que vai se prejudicar, porque o código futuramente vai se perder um pouco, então vai ter mais gente no futuro que a gente vai precisar de mais programador para arrumar coisa que a IA fez errada, que eu acho uma coisa, deixar à mercê dela não vai resolver. Mas então, eu acho que o mercado não vai se perder. É a mesma coisa, PHP. Vai morrer, faz 10 anos que vai morrer, até hoje não morreu. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para quem está iniciando também, com fim de estudo, principalmente, mas depender dela para ficar dependente é um pouco complicado. Vamos lá, mais um tema então agora. Responsabilidade ética. Quem vai fazer a pergunta? Lohan. E quem vai responder? Douglas. Certo, eu gostaria de entrar muito no entendimento de ética associada à cultura da empresa. Então, eu entendo que a ética ela tem que pertencer a todos os pilares da empresa, certo? A gente pensa a ética como um dos pilares, mas na verdade, uma empresa ela é composta de vários pilares e a ética tem que estar presente como
um fundamento na hora que você pensa um pilar da sua empresa, na hora que você pensa numa automação, na hora que você pensa numa ferramenta, numa plataforma, no que for da sua empresa, você precisa seguir por esse lado. Então, o que eu gostaria de perguntar é como você vê hoje que as empresas precisam estar fundamentando as suas decisões, a sua arquitetura, para melhor seguir princípios éticos. A ética é fundamental, acho, né? Desde quando você está iniciando como desenvolvedor e toda a tua carreira como desenvolvedor, né? Isso é essencial, você ter essa visão ética sobre o que é certo e o que é errado, né? Acho que é o essencial, assim. E pensando muito em um cenário corporativo, que nem você comentou, né? Os pilares de cada parte de uma companhia e como a ética está envolvida entre cada um desses pilares, eu vejo que é essencial que a companhia tenha por si só a ética como seus pilares de cultura. Então isso é algo que vai ser vertente para toda a companhia, está claro isso. E todas as lideranças, todos os gestores, diretores, toda essa árvore hierárquica, né? Principalmente lá em cima, tenham isso muito claro e alinhados com a cultura da empresa. Porque uma vez que esses gestores estão alinhados, eles que vão ser responsáveis por criar as áreas, definir os pilares, né? E também colocar as pessoas para atuar nessas áreas. Então, se essas pessoas estão bem alinhadas com as culturas da empresa, né? Alinhadas desde o recrutamento até a entrada e o direcionamento, né? E está ali no processo onde vou criar um novo time, vou criar uma nova área aqui dentro e vou trazer pessoas que precisam estar também alinhadas com os meus princípios aqui, os mesmos que eu estou seguindo, os princípios que a empresa rege, né? Eu concordo assim, realmente que cada área tem sua aplicação ética, certo? Então, uma área de desenvolvimento tem sua aplicação ética, onde eu não vou colocar um IF para tirar dinheiro de uma conta se eu trabalho no banco financeiro, eu não vou colocar um IF para me isentar de uma multa se eu trabalho no Detran, mas também como área de produto, área de financeiro, né, numa empresa, vai RH, que eu não vou me dar um aumento, ninguém vai saber se eu puder ter a chance, né? Então, é sempre essa análise de um alinhamento cultural muito forte na companhia, que a ética é uma vertente muito bem estabelecida, né? Passa essa informação para todo mundo de forma coerente. Caso um diretor, um gestor não está alinhado com isso, até um próprio desenvolvedor, né, não está alinhado com isso, outras pessoas vão notar. Né? Isso vai ficar muito claro, muito nítido que essa pessoa está deslocada do que a gente toma como verdade, né? Como certeza. Isso vale para a ética, vale para qualquer outro pilar de qualidade, de responsabilidade, né? Próximo tema agora, carreira. Quem vai fazer a pergunta vai ser Douglas. Quem vai responder, Lucas. Vai lá, tema carreira. Pode ir 1 minuto para fazer a pergunta, Douglas. Você como dev sênior, com anos de experiência, deve ter passado por diversas empresas, diferentes negócios, diferentes lideranças também, equipes, né? E minha pergunta sobre carreira é referente a qual foi a decisão mais difícil que você teve na tua carreira desde que você iniciou, né? Essa decisão de uma mudança de emprego, uma decisão de mudança de tecnologia, de foco, de área. Como todo dev sênior, eu falaria, depende. Brincadeira. Brincadeira. É difícil mensurar, né? Porque depende do período da tua carreira, o momento que você está como programador, como vida pessoal também, né? Existem muitas variáveis que influenciam naquilo que você considera naquele momento mais importante, né? Se fosse elencar assim, as coisas que mais tiveram impacto na minha carreira foram justamente as mudanças entre estados, né? Então, tipo, eu vim de um estado e estou hoje em Santa Catarina, já passei por alguns. E isso impacta diretamente no meu crescimento profissional, porque eu vim de um eixo que a tecnologia não é tão forte e acabo vindo para Santa Catarina, onde a indústria de serviços de tecnologia é bem atuante. Como um sênior, assim, o conselho que eu daria para todos os júniores é não ter medo de se arriscar enquanto você não tem responsabilidades muito fixas, entendeu? Então você tomar decisões hoje em dia com filho, com uma família para cuidar é muito mais difícil quando você está iniciando a carreira e você tem oportunidades diversas e às vezes por um apego ou a um time ou a um produto você não opta por fazer mudanças. Eu sempre aconselho as pessoas que na vida profissional sejam mais egoístas possíveis, tá ligado? Então pense só naquilo que vai ser bom para você enquanto pessoa e tome essa decisão baseada naquilo que você quer alcançar em curto, e médio e longo prazo, né? Então você tem seus planejamentos pessoais para você atingir essa carreira. Não adianta você querer ser programador e nunca ter aceitado, sei lá,
um salário de miséria para programador, porque muitas das pessoas que começaram assim, às vezes arrumando um site, às vezes fazendo algumas coisas. No meu lado pessoal, assim, a maior decisão que eu tomei nesse sentido foi realmente essa, né? Mudanças de estado com toda a família, com todo um aparato que eu já tinha para poder conseguir galgar melhores posições em termos de carreira. Acho que é isso. Sortear mais um tema. Mentoria. Quem vai fazer a pergunta? Lohan. Quem vai responder? André. Vai lá, tema mentoria, 1 minuto para pergunta. Certo. Minha pergunta é um pouco mais direta. Eu queria entender, quando a gente tem vários liderados dentro da nossa companhia, a gente precisa entender o desenvolvimento deles não só dentro da companhia, não só o desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento também de uma forma mais intencional, pensado no desenvolvimento organizacional, como eles vão desempenhar decisões no futuro, como eles vão se tornar tomadores de decisão e eventualmente líderes também dentro da empresa. Então, como que você vê que mentorias devem ser formuladas, mentorias devem ser pensadas para que hoje, os liderados de hoje se tornem os líderes da amanhã? Acho que é um problema perene, né? Eu acho que de você alinhar as expectativas das pessoas ou os anseios das pessoas com os objetivos da empresa, os desafios que a empresa pode oferecer e para onde a empresa está crescendo, né? Então, às vezes se tem alguém com vontade de evoluir, sei lá, numa parte de engenharia de dados, mas a empresa simplesmente não precisa daquilo, é uma questão de alinhar expectativas e quem sabe, dependendo de quão importante for aquilo para a pessoa, talvez o caminho, o futuro da carreira dela seja em outro lugar. Agora eu não lembro exatamente qual era a pergunta, assim, mas acho que comentando de maneira geral sobre esse tema, eu acho que é uma questão assim das pessoas acho que pensarem também sobre isso, né? Porque muitas vezes, acho que falando mais do indivíduo ali, né? Não da companhia, muitas vezes as pessoas nem estão pensando para onde querem ir. Então, às vezes fica até difícil, digamos, para os gestores ali, né, tomarem esse tipo de decisão, né, de colocar as pessoas nos lugares certos. Mas no fim do dia, eu acho que o que vai mandar é muito disso, assim, né. Eu acho que todo esse anseio das pessoas sobre plano de carreira, eu acho que acaba também tirando o foco para as coisas que realmente importam no momento, né. Então, se a pessoa almeja, sei lá, lidar com umas tecnologias novas e coisas assim, e aquilo que está, digamos, drivando, né, a maneira de agir da pessoa, provavelmente a pessoa vai fazer cagada, assim, né? Vai querer colocar coisa em lugar que não precisava, complicando soluções que, né, poderiam ser simples. Então, eu acho que, enfim, talvez essa ansiedade, esse anseio ali das pessoas acabam, digamos, gerando ruído mesmo. E no fim do dia, acho que o bom desenvolvedor, a pessoa que vai crescer na carreira, vai ser a pessoa que vai resolver problemas assim, de forma eficaz, eficiente. E acho que essa é a melhor maneira assim, né, de criar novas oportunidades e de crescer. Tá, vamos lá. Sorteando o tema, então, vai ser liderança. Então, para fazer a pergunta vai ser o Douglas e para responder vai ser o Lohan. A gente como seniors e com o tempo de carreira, a vivência ali na estrada, já de passar por algumas empresas, algumas outras diferentes equipes, mas sempre tem a possibilidade de cair em equipes com desenvolvedores júniores, estagiários, plenos, né, com uma bagagem um pouco menor que a gente acaba sendo ali no dia a dia, né, a liderança da pessoa. Claro que também tem os líderes técnicos, mas ele está no dia a dia com contato com ela, né. E aí eu queria te perguntar, na tua vivência assim, que você teve, qual que foi o direcionamento, a mentoria junto com a parte de liderança, né, para esses desenvolvedores mais júniores, que mais te marcou, assim, que você viu que teve uma vertente, teve uma melhora realmente,
e a pessoa acatou realmente no que você aconselhou ela. Certo, acho que o principal, e isso eu trouxe para vários desenvolvedores ao longo da minha carreira, que foi um erro que eu cometi no passado, foi ser o desenvolvedor herói. Tentar resolver todos os problemas, tentar garantir que tudo funcionasse e no final, porque eu estava cansado, porque eu estava com dificuldades, acabar me tornando o atraso da equipe, porque nada mais saía se eu não fizesse. Então isso é algo que eu costumo trazer com os meus mentorados, costumo trazer com meus desenvolvedores ali, especialmente quando eles já estão no momento mais próximos do sênior ou para pegar uma cadeira de tech lead, que eles tomem cuidado com isso, porque é muito normal você querer assumir essas responsabilidades ao invés de delegar elas, o que acaba não só impedindo que aqueles outros desenvolvedores que poderiam estar usufruindo dessa oportunidade como uma forma de crescimento de carreira, acabam não vendo uma task que seja como uma forma, não participando de uma task, porque você centraliza tudo. Então essa é acho a principal mentoria que eu já dei, e eu vi casos onde isso deu muito certo e casos onde deu muito errado também, ter as conversas com os desenvolvedores, onde, enfim, resultava em outros problemas, mas no geral isso sempre foi algo que eu trouxe várias vezes e trouxe ótimos resultados, gerou vários ótimos líderes no mercado. Vamos sortear agora o penúltimo tema, vai ser plataforma, e daí vai ser o André perguntando para o Vinícius. Bom, a minha pergunta vai ser especificamente falando de cloud, né? Então, quais tipos de métricas você acha importante ali para construir uma infraestrutura resiliente, que não vai te deixar na mão, que não vai te fazer acordar de madrugada ali para levantar o produto? Bem, primeiramente eu imaginaria no impacto do meu produto, no caso, a quantidade de uso que demandaria do meu produto e a quantidade de máquinas que eu precisaria estar utilizando, né? Então, se é uma coisa que durante o dia é assim, alto pico e eu vejo que pode ser pior, assim, pode dar alta resposta ao servidor, então tem um problema relacionado a isso, eu já penso na escalabilidade de máquina desde o começo, então já tem meio que pré-pronto isso na hora que eu estou montando ele. Se é no Amazon, onde for, né, subir o meu serviço cloud, para cada vez que vai chegando no topo, a máquina vai aumentando ali, então, e caso estoure, alertas, né, mas ninguém quer acordar de madrugada para resolver pepino, né, claro que não. Então, olhar o que eu preciso, o que eu estou querendo fazer, assim, desde o começo, né, eu vou ter tantas requisições, se é uma coisa que vai ficar mais no front, vai ser mais server-side. Então, tem muitos fatores do que eu estou desenvolvendo em cima para poder definir como que eu vou atuar, né? Mas o que eu te falei, eu acho que uma boa ideia de uso de máquinas, métricas, Amazon Cloud, tu consegue acompanhar ali geralmente o que está mais utilizando, se é requisição que está vindo, se é serviço síncrono que estão fazendo, que uma coisa você pode fazer assíncrona para diminuir o tempo de resposta, uma automação ali, uma automação aqui, a gente não dá para pensar em tudo quando está fazendo uma coisa, claro. Mas eu acho que o básico, o essencial, já está pronto e de acordo com a demanda, vai acompanhando, vai implementando. É isso. Agora o último tema então vai ser gestão de projetos. Quem vai fazer a pergunta vai ser o Lucas e quem vai responder vai ser o Lohan. Como o objetivo do nosso debate aqui é a gente descobrir como é que pessoas sêniores e tudo mais, eu queria uma visão tua sobre os padrões de gestão de projeto e também falasse um pouquinho sobre RUP, se tu manja alguma coisa lá sobre esse padrão de gestão de projetos aí. A começar, eu não conheço esse padrão, mas pensando na minha experiência e no que eu já vi no passado, o que eu entendo é que gestão de projeto precisa conseguir conciliar alinhamento com liberdade. Quando a gente pensa até na mudança que o mundo sofreu aí nos últimos anos, a gente tinha entendimentos teóricos que até era chamado como mundo bunny, né, no passado. Hoje em dia a gente vive o que
depois foi chamado de mundo VUCA. Onde a gente saiu de um modelo ali complexo, frágil, e a gente entrou para um mundo complexo, um mundo difícil de se entender, difícil de se alinhar. E a gestão de projeto tem que entender essa nova forma de ver o mundo. Isso quer dizer que projetos eles têm uma evolução constante, dado como as pessoas interpretam que um sistema precisa evoluir. E a gente precisa entender que essa evolução, essa capacidade iterativa de um projeto tem que coexistir com um certo alinhamento organizacional. Então, eu acredito que esse é o coração. A gente precisa ter realmente esse alinhamento entre liberdade, conseguir desenvolver o projeto, conseguir estar trabalhando de forma interativa, mas nunca esquecer qual que é o alinhamento organizacional que a gente quer chegar. E agora, acabou os temas, a gente vai para votação para ver quem eles acham que é o Júnior. Eu vou contar até 3 e no 3 eles vão apontar em quem eles acham que é o Júnior. 1, 2, 3, já! Assim, apontar em mim. 1, 2, 3 e já! Meu Deus, que confusão. Peraí, o Lohan votou no Douglas, o André também no Douglas, o Vinícius no Lucas, o Lucas no Lohan e o Douglas no Vinícius, é isso? Por que tu acha que é ele? Vai ser meio contraditório o que eu vou falar, mas eu acho que ele tava um dos mais preparados para fazer tudo. E eu acho que isso indica um pouco que talvez ele fosse, né, talvez ele seja o Júnior, então ele, enfim, se preparou mais pra conseguir enganar a gente ali. Cara, eu votei no Douglas porque eu achei a resposta dele cheia de abobrinha. De verdade, assim, eu achei que ele repetiu tudo que eu falei de uma outra forma. Então, pra mim, assim, eu já falei, opa, tem algo estranho aqui. Tu, Lucas, tu votou no Lohan. No Lohan. A última pergunta que eu fiz pra ele me colocou essa dúvida. Ele citou muito livro, essas coisas, assim, na época que eu era júnior, eu nem lembro. Porra, se eu sou sênior hoje, eu não lembrava mais dos meus livros, nem, não lembro mais de nada do que eu vi na época da faculdade, de livros, essas coisas, de tecnologia. E tu, Douglas, votou no Vinícius. Votei também ele e o Lohan. Só que ele na última resposta, assim, estruturou muito bem a resposta e me comprou, assim. Então, e o Vinícius só porque ele é o mais jovem, para ter uma cabeça mais jovem, eu vou no Vinícius. Né? E tu, Vinícius, votou no Lucas. Na verdade eu votei nele porque meio que as perguntas mais abertas que eu tive, então tipo assim, não foi pergunta centrada. Então por isso eu achei que quando não faz uma pergunta muito específica, às vezes não tem muito conhecimento do assunto. Então abrange pra gente ter uma resposta mais branda. E agora o Júnior se revele. E André, primeiro se apresenta aqui que tu é da vida. Bom, eu sou programador, né, trabalho na área aí há mais de 15 anos. Atualmente estou trabalhando numa empresa americana. E tu, Lohan, o que tu faz da vida? Eu sou hoje Software Technical Leader no Mercado Livre. Comecei a estudar programação em 2008 e profissionalmente fazem 6 anos que eu estou na área. E tu, Lucas, o que tu faz da vida? Atualmente eu sou programador sênior, Java, né? Estou numa empresa de software de saúde, gestão de hospitalares. Tem cara de javeiro. E por que tu achou que era o Lohan? Não, eu falei, tipo, o cara quando tem muita referência, agora que eu descobri que ele tem 24 anos, faz muito sentido, né? Ele ser um sênior com muita referência. Não tem tanta coisa assim na cabeça. Mal a mal a gente guarda a sintaxe do Java na cabeça. Imagina um cara guardar todos os livros que ele leu. E tu, Douglas, o que tu faz da vida? Hoje eu sou coordenador de engenharia. Estou na área já faz quase 12 anos já. Fui desenvolvedor por muito tempo. Já programei muito back-end, Javeiro também. Mas tem um pezinho no .NET ali que eu gosto bastante. E o que tu achou do pessoal votar em ti como Júnior? Eu tava no dilema antes de começar a dinâmica entre será que eu me porto como um sênior ou me porto como um júnior tentando se passar por um sênior. Então algumas respostas eu tentava realmente dar uma pincelada, não se aprofundar muito. E tu, Vinícius, o que tu faz da vida? Eu sou Dev Júnior. Trabalho com PHP Laravel. Essa empresa que eu tô hoje, eu trabalhando como desenvolvedor desde março, mas trabalhando nela desde 2023, então foi aproveitamento interno, tive a chance de... tu fez uma mudança de carreira? Isso, exatamente. Eu fui passando os processos da empresa, comecei com o cadastro, daí fui subindo, bem legal, tipo assim. Então, a minha regra de negócio hoje na empresa é que eu acho que o mais vale, sabe? Então é isso, galera.
Obrigado por assistirem mais esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo e também comentar aqui embaixo se vocês acertaram ou erraram. E também conheçam a Codecom Pro, né, para apoiar o nosso canal, tá sempre trazendo mais conteúdos legais por aqui. Ativa o sininho também e é isso, a gente volta logo mais. Valeu!